Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. É uma satisfação, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, poder ser útil no reino e contribuir nessa noite para a edificação da minha vida e da sua vida. Amém. Glória a Deus. Você que chegou até esse lugar e está aqui pela primeira, segunda vez, quero mais uma vez reforçar, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Você tem liberdade para visitar mais vezes, para nos conhecer, como a Lene bem frisou. Você tem a oportunidade de conhecer uma célula, de ouvir mais um pouco sobre a Nova Aliança Sião e poder participar conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero reforçar também, antes de iniciarmos aqui, sobre um dos avisos que foi o encontro para Deus com os homens. Encontro com homens para Deus. Encontro com Deus para homens vai ser no dia 28, 29 e 30 de abril. Então, como a Lene falou, você esposa que sabe que seu marido não foi ainda, motive-o a estar conosco lá. Amém? Você homem que nunca participou desse encontro, você que é um homem hoje, mas quando era jovem, participou quando era jovem, aí faz muito tempo, convido você a participar desse encontro e viver o extraordinário de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, temos aqui alguns visitantes e eu quero me apresentar. Meu nome é Ciro Ferreira, né? Sou casado com essa linda mulher, a Lene. Juntos somos líderes de casais aqui na Nova Aliança, da Célula Carral, né? E compartilhamos as palavras e as missões que o Senhor tem colocado no nosso coração, juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Glória a Deus. No versículo 15. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com você na mesma leitura que está aqui no telão. Essa Bíblia aqui tem as referências aqui de Israel. Pode ser que seja diferente do seu entendimento, mas eu quero poder contribuir aqui com a leitura da mesma visão que você. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, queridos. Deuteronômio 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Senhor, nós somos gratos por essa palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido ao nosso entendimento
a nossa reflexão e meditação nessa tarde, para que possamos, Pai, compreender, Senhor, e viver o soberano, Senhor, o soberano Deus, que é o Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos sim, Deus, viver na Tua obediência, e queremos sim, a cada dia, Senhor, sermos responsáveis pelas nossas escolhas, diante da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado, a mim e aos meus irmãos, de ouvir essa palavra, Senhor, de ler, compreender, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a oportunidade de viver ela, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em nosso meio. O Teu Espírito Santo, Senhor, Ele tem liberdade em pairar sobre nós, e no mais íntimo do nosso coração, Senhor. Nós queremos sim, Deus, entender nessa noite ainda mais tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, um versículo muito conhecido, um texto muito conhecido na palavra de Deus, muito estudado. Mas Deus esses dias me fez refletir um pouco mais sobre essa palavra, que tem um tema como escolhas. O tema dessa palavra, dessa ministração, a ministração expositiva, ela tem como tema escolhas, vida ou morte. Essa palavra, como nós acabamos de ler, ela foi direcionada ao povo de Israel através da vida de Moisés. O livro de Deuteronômio, queridos, ele é o último livro do Pentateuco, do último livro, dos 5 primeiros livros que a Bíblia tem para nos ensinar no Velho Testamento. E esse livro, ele, direcionado pela vida de Moisés ao povo de Israel, o Senhor mais uma vez o instrui para que aquele povo pudesse ter um poder mais uma vez de escolha. E essas escolhas, elas vão definir as suas vidas. Assim Deus, Ele tem trazido para mim e para você nessa tarde, que nós, através das nossas escolhas, querido, nós vamos tomar posse do presente futuro das nossas vidas. O presente futuro da nossa geração, o presente futuro das nossas ações, negócios, família. As nossas escolhas, elas estão voltadas para uma responsabilidade que ela é minha e sua, ela é pessoal. A palavra de Deus diz que quando Moisés direcionou esses homens, essa palavra, ele via que no meio deles, na caminhada que ainda estavam, depois de viverem todos os milagres, tudo que Deus fez na vida deles, mas Deus ainda via que era necessário trazer essa palavra, para que aquele povo pudesse, mais uma vez, ter o seu poder de escolha. A escolha, querido, as nossas decisões, elas são diárias na nossa vida. Eu entendo que, como muitos daqueles homens já tinham escolhido caminhar com o Senhor, já tinham escolhido obedecer a palavra de Deus, naquele dia, haveria entre eles pessoas que no passado teriam tomado escolhas, decisões, de andar e caminhar com o Senhor. Naquele momento haviam mudado as suas decisões, haviam mudado as suas escolhas. E para isso Deus direcionou a vida de Moisés para levar essa palavra sobre Israel. Amém? Glória a Deus. E eu quero navegar em alguns versículos com você, trazendo o máximo de entendimento para as nossas vidas. Um versículo que me chamou muita atenção, queridos. Me chamou demais a atenção e eu preciso compartilhar esses detalhes dele. As escolhas, elas estão voltadas ao versículo 19. Mas o versículo 18, eu vou ler aqui na minha versão, e você vai tendo entendimento aí na sua. Diz assim: portanto eu, hoje, vos declaro que certamente perecereis. Não tereis largos dias sobre a terra para a qual vais. Esse versículo, querido, ele diz que se nós tomarmos uma decisão, uma escolha errada, nós vamos perecer pela qual terra nós escolhemos caminhar. Nós temos entendimento e conhecimento de que o inferno, ele existe, querido. Ele é real.
Assim como nós temos entendimento de que a eternidade, o céu, é muito, muito real. E aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas esses versículos, e eu vou entrar no versículo 19, diz assim: os céus e a terra, como hoje por testemunha, ponho hoje por testemunha contra vocês, que vos tenho posto diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida. Os primeiros momentos desse versículo, querido, Deus, através da vida de Moisés, diz ao povo que Ele direciona os céus e a terra para serem testemunha de que mais uma vez Deus está insistindo para que aquele povo pudesse escolher a vida. Ele diz que Ele coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ainda insiste em dizer: escolhe, pois, a vida. Todos os dias, querido, se você já tomou a sua escolha um dia na sua vida, essa palavra é para mim e para você todos os dias. Todos os dias eu preciso tomar essa minha escolha e decidir a vida. Mas, trazendo ao nosso entendimento, querido, por que o Senhor, por que Deus, através da vida de Moisés, insiste tanto para que nós possamos escolher a vida? Você já parou para analisar? Porque mesmo assim, querido, mesmo vivendo o melhor de Deus, mesmo vivendo a libertação, a cura, muitas pessoas ainda escolheriam a morte. Muitas pessoas ainda estavam decididas a escolher a morte, queridos. Mas Deus, Ele insiste nesse momento. Escolhe, pois, a vida. Todos os dias você vai ter esse poder de escolha. Eu lembrei agora de uma história bem comentada, que diz que havia um homem em cima de um muro, e de um lado estava Deus, do outro lado estava o diabo. E Deus, eu fico imaginando que Deus estava falando isso para ele: meu filho, escolhe esse lado, pula para esse lado, vem para esse lado. Eu imagino que Deus estava falando isso para aquele homem, queridos. E ele estava em cima de um muro e ele olhava Deus chamando ele, olhava para o outro lado, o diabo estava calado. E ele ficou pensando e Deus insistindo para ele ir para o lado dele e o diabo calado. E ele perguntou para o diabo então: por que Deus insiste tanto para que eu possa ir para o lado dele e você fica calado? E o diabo respondeu a ele: porque o muro é meu. Queridos, isso é uma reflexão que tem que ser para a minha vida e para a sua. As indecisões das nossas vidas, elas vão sempre nos levar para um caminho de morte. Elas vão sempre nos levar para um caminho de maldição. As indecisões, elas são negativas. Mas, irmão, como eu devo ter uma decisão tão precisa, tão preciosa? Escolhe, pois, a vida, querido. E isso é em todos os dias da nossa vida. Se você colocar em xeque algo que você vai fazer e você está indeciso, coloque diante de Deus e imagine se aquilo que você vai fazer, ela é certo ou errado. É muito simples. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas das coisas, muitas das circunstâncias causam essa indecisão, uma mal escolha. E essas maus escolhas, queridos, elas podem ter um prejuízo, elas podem ter uma consequência muito negativa para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu frisei antes o versículo 18, porque quando eu tomo mal uma escolha, ela vai decidir para qual caminho, para qual terra eu vou habitar. O versículo 18, ele diz isso. Para qual terra os teus dias serão? A terra que ele se refere aqui, querido, ela é o inferno ou é o céu? A minha decisão todos os dias vai definir qual terra que eu vou pisar, em qual terra eu vou dominar, qual terra eu vou fazer parte.
Mas Deus, Ele continua insistindo para que possamos escolher a vida, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Ele está se referindo nessa palavra. E a palavra, queridos, ela segue dizendo, para que, no versículo 19 ainda, ela diz, para que vivas tu e a tua descendência. A primeira parte desse versículo, querido, Deus, Ele está implorando, Ele está exigindo, Ele está te motivando a você tomar a escolha da vida. Escolhe, pois, a vida. Primeiro é você, primeiro sou eu. A minha vida e a sua vida, querido, primeiramente, ela tem que ser decidida pela minha e a sua escolha, pessoal e intransferível. E em seguida, na parte B do versículo, ela diz, para que vivas tu e a tua descendência. Aqui reforça, querido, que a minha decisão, ela vai ter uma consequência sobre a minha descendência. Nós caminhamos com o Senhor há quase 13 anos. Dentro disso, o Senhor tem levantado homens para chegar até nós, que possamos cuidar, acompanhar. E muitos dos homens, queridos, que chegam, às vezes precisando de ajuda, eles estão convictos das suas escolhas negativas, mas eles estão nos procurando pela uma consequência na sua vida, que foram a partir das suas escolhas. Mas quando ele começa a colocar para fora aquilo que ele está vivendo, e às vezes nós perguntamos, você gosta de estar vivendo isso? Não, irmão, mas onde foi que começou isso? Começou em tal canto, em tal lugar. Mas quando nós, muitas das vezes, querido, o homem ouve, a pessoa ouve, mas continua aquela mal escolha. Mas um ponto B desse versículo, querido, muitas das vezes define as novas escolhas das pessoas. Quando nós perguntamos o que você está vivendo hoje, você gostaria que o seu filho, a sua filha vivesse? É um choque, querido, para todos nós, quando nós vivemos mal escolhas, e temos convicções delas, e queremos colocar pulso sobre elas, mesmo sabendo que são erradas, nós queremos firmá-las, de maldição, escolhas de maldição. Mas quando nós trazemos a reflexão para a nossa família, para a nossa descendência, querido, tudo muda. Você sabe por quê? Porque é mais fácil você cuidar de você mesmo. É mais fácil você dominar suas ações, você pagar as consequências, do que você agora ter a preocupação com a tua descendência. É diferente, querido. Você quer algo, a pessoa, a criança, o filho quer outro. E você fica preocupado agora porque você não tem domínio, você não tem convicção sobre aquilo, se vai dar certo ou não. Porque não parte mais somente de você, parte agora de pessoas da sua descendência. Isso é muito forte, querido. Isso é forte demais. E eu quero abrir um parêntese aqui para mim trazer uma reflexão sobre isso, sobre o que esse versículo extrai para mim e para você nessa tarde. Eu quero que você medite comigo em Êxodo 20. Glória a Deus, no versículo 5 e 6. Olha o que diz a palavra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olha como é forte esses dois versículos. Ele diz que no versículo 5,
Deus, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus zeloso. Mas as suas maus escolhas podem fazer que Ele visite até a terceira e quarta geração com as iniquidades dos seus pais. Queridos, as minhas consequências, elas podem levar, se forem erradas, mal tomadas, e que diz aqui, prestar culto, adorar outro Deus, colocar outro Deus acima do nosso Deus, o Todo-Poderoso, ela pode fazer com que a iniquidade, ela chegue até a terceira e quarta geração. E se nós pudermos analisar, queridos, em qual geração você está hoje? Você olha para trás, vê o seu pai, vê o seu avô e vê o seu bisavô. O seu bisavô, o seu avô, o seu pai e você. Você é a quarta geração, queridos. A palavra diz que decisões mal tomadas lá no meu bisavô, elas poderiam fazer parte da minha vida hoje. Isso é muito forte. Você já pensou? O seu bisavô tomou uma decisão errada lá atrás e você pagar uma consequência hoje? Por isso, muitas das vezes, decisões mal tomadas no passado carregam uma maldição sobre a vida de muitos homens. De alcoolismo, de prostituição, de adultério, assim como de mulheres também. Porque a palavra diz que foi uma escolha mal tomada. Eu pergunto a você agora, queridos, eu e você, nós conseguimos mudar as escolhas dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos pais? Nós conseguimos? Não conseguimos, porque elas já foram tomadas. Eu não consigo mudar mais a escolha dos meus antepassados. Mas, queridos, o versículo 6 é top demais. O versículo 6 diz que a minha escolha bem tomada, Ele vai dar condições para que a minha geração e até 1000 gerações, elas sejam abençoadas. Aleluia, glória a Deus. Isso faz com que eu entenda, querido, que eu não posso mudar o meu passado, o passado dos meus avós, dos meus pais, mas eu posso mudar o futuro da minha geração. As minhas escolhas hoje, queridos, elas têm consequências, e cabe a mim e a você sabê-las tomar nessa noite, nessa tarde. O Senhor diz: escolhe, pois, a vida pessoal. E depois diz: para que vivas tu e a tua geração. Amém? Glória a Deus. Se está compreendendo, dá um glória a Deus aí, queridos. Deuteronômio 30, queridos. Ele veio para expressar um chamado de Deus para mim e para você nessa tarde. Irmão, mas eu já decidi a minha vida, eu já aceitei Jesus. Mas você acha que quando você aceitou Jesus, até hoje, ela está válida a sua decisão? Você não errou, você não pecou mais? Todos os dias, queridos, Deuteronômio 30 me exige tomar a minha escolha novamente. Eu preciso decidir hoje a vida. Eu preciso decidir a vida. Ontem nós estávamos em culto de gratidão, eu e a Lene. E Deus me fez essa pergunta: você tem certeza da sua salvação? Deus me fez essa pergunta, querido, ontem. Eu fiquei constrangido. Eu fui a lágrimas. Você sabe por quê? Porque todos os dias nós temos que fazer ela.
todos os dias nós devemos fazer ela para nós mesmos. E eu não vou te perguntar, e nem vou querer que você levante a mão, mas todos os dias nós precisamos ter essa certeza, ter essa convicção da nossa salvação. Esse povo já tinha vivido muitos milagres, muitos acontecimentos de Deus, mas mesmo assim Deus exigia que eles continuassem escolhendo a vida. Você sabe por quê, querido? Eu estou massificando tanto isso. Todos os dias nascem pessoas, todos os dias morrem pessoas. Você sabia disso? E são muitas. Que eu vou te trazer os números agora e você vai ficar abismado. E os sentimentos, queridos, eles são, às vezes, constrangedores. Porque muitas pessoas, às vezes, têm e tiveram, com certeza tiveram, a oportunidade de ouvir essa palavra e dizer assim: meu filho, você quer aceitar Jesus? E a pessoa falar assim: hoje não. Eu fiz muito isso, queridos. Por isso que eu estou falando com toda convicção. Por muitos anos da minha vida, pastores, líderes me perguntavam: você quer aceitar Jesus hoje? Eu falava: hoje não. E eu começava a colocar metas. Não, quem sabe daqui a um tempo eu estou assim e tal. Eu pensava assim. Mas pode ser tarde demais, queridos. Pode ser tarde demais. E vem quanto menos você espera. Assim também vem a vida. A vida também. Todos os dias a vida. Essa semana, quarta-feira, agora nós ficamos com um sentimento delicado demais. A minha irmã, ela perdeu o sogro dela no dia 29. Meu cunhado já estava cuidando, nós já tínhamos visitado, levado palavra, estava caminhando. E ele perdeu seu pai na quarta-feira. Na quarta-feira era aniversário de uma prima que estava grávida. E quando foi às 23h30 do mesmo dia, ela teve o seu bebê. Veio à luz o bebê. E sabe quando você está ali naquele sentimento de perda, né? De família, de familiar. E nasce uma criança e traz a felicidade, a alegria. Vem para contagiar, vem para explodir ali de alegria. Estava esperada, era cuidada, já é amada. E você fica com aqueles dois sentimentos: meu Deus, eu dou os pêsames, eu dou parabéns, eu solto fogos, é um sentimento delicado, queridos. Mas por que eu estou te falando isso? Porque todos os dias, só para você ter uma ideia, não é uma informação precisa da ONU, eles não conseguem dar essa informação tão precisa. Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estima-se que todos os dias nascem em média 180 pessoas, 180 crianças. 180 crianças nascem todos os dias no mundo. Isso nascem por minuto. Desculpa, viu? Nascem por minuto, 180 crianças por minuto no mundo. São quase, queridos, 260 mil crianças todos os dias. Agora imagina só, que alegria. Olha o entusiasmo, a felicidade dessas famílias. Mas também eles estimam que morrem 102 pessoas por minuto no mundo. Isso leva a aproximadamente quase 147 mil pessoas, queridos. Elas morrem por dia no mundo.
E mesmo assim, a vida ganha. Amém? Glória a Deus. A vida, Deus, Ele preza, Ele é Deus zeloso, como diz a palavra. E Ele preza pela vida. É muita vida, querido, muita criança. Muitas crianças estão nascendo. Mas muitas pessoas estão morrendo. E o meu questionamento, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra e meditando nessa estatística, me veio um questionamento no meu coração. Quantos adultos, quantos homens estão nascendo de novo? Eita glória! Se nascem crianças todos os dias, se morrem pessoas todos os dias, quantos adultos nascem todos os dias? Queridos, me fez analisar e ficar tentando compreender o anseio de Nicodemos em João 3. João no capítulo 3, nos primeiros versículos, diz que Nicodemos correu até Jesus. Nicodemos, ele era uma autoridade da lei, era um dos homens mais ricos daquela época, mas ele recorreu até Jesus pela noite, pela madrugada, para saber o que era necessário para herdar o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, querido, que Jesus respondeu para ele que era necessário nascer de novo. Mas ele se questiona e questiona a Deus: como pode eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: em verdade vos digo, que não entrará no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. Essa palavra, queridos, nascer de novo, ela é para os adultos, homens e mulheres desse tempo, ao quais Jesus está falando: ei, escolhe pois a vida, nasce de novo, e terás 1000 gerações abençoadas, e Deus vai te exaltar através das suas escolhas. Ele vai te abençoar e vai te prosperar na terra ao qual você escolher. Queridos, eu e você todos os dias precisamos nascer de novo. Eu e você todos os dias devemos analisar a nossa vida e voltar. O principal ponto, querido, o principal ponto de Deuteronômio 30, através da escolha da vida e da morte, chama-se arrependimento. Quando Jesus diz: escolhe pois a vida, Ele está dizendo: ei, arrepende-te e volta. Arrependimento, querido, não vai acontecer outra coisa se você não se arrepender. Eu preciso me arrepender e voltar. Eu preciso agora novamente escolher a vida. E eu preciso viver novamente aquilo que Deus tem preparado para mim. Amém? Eu quero continuar essa mesma visão, mas eu quero trazer um comparativo para você do Novo Testamento. Eu quero que você leia comigo João 10. Glória a Deus. No versículo 10. Olha o que diz, e olha que comparação você pode tirar desses versículos, comparado com Deuteronômio 30. Olha só, João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus. Versículo seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida
pelas ovelhas. Seguinte, o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e as foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! É Deus, queridos. Queridos, essa palavra de João 10, a partir do versículo 10, diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. O bom pastor, ele veio para cuidar de cada um de nós, queridos. O assalariado, que ele diz, em outras versões, ele diz que é um mercenário. É alguém que faz as coisas apenas por valores. Mas quando o lobo vem, ele pega o beco. Ele foge e deixa as suas ovelhas. Mas o bom pastor não, querido. Ele cuida dela. Ele quer preservar ela. Ele quer cuidar, ele quer dar vida, ele quer dar vida em abundância. O início desses versículos, querido, diz que o ladrão, o diabo, ele só veio para isso, apenas, para matar, roubar e destruir. Ele está dizendo aqui que tem duas escolhas, queridos. Esses versículos, eles trazem duas escolhas, por isso que eu comparei com Deuteronômio 30, porque eles trazem duas escolhas. A escolha de você escolher a morte, e a escolha de você escolher a vida. Ele diz que quando a pessoa escolhe andar na maldição, escolhe o mal, ele está dando legalidade para o inimigo, para o diabo, matar, roubar e destruir. E eu vou te dizer mais aqui, queridos. Esse versículo, ele afirma que enquanto o diabo não matar, ele vai roubar e destruir. O final é a morte, mas antes disso, ele vai roubar os seus sonhos, ele vai destruir casamentos, ele vai destruir a vida financeira, ele vai acabar com aquilo que era projetado em família, ele vai começar a roubar os sonhos de uma família perfeita, de um casamento abençoado, de um ministério cheio do poder. Queridos, enquanto ele não fizer isso, ele não mata. Ele primeiro rouba, ele destrói, para depois ele matar. Mas Cristo, o bom pastor, querido, ele veio para cuidar de mim, de você. Ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. É viver nessa terra a qual eu escolhi, viver o melhor dela. E a certeza que a pergunta que me foi feita ontem, é a vida em abundância, é ter certeza da minha salvação. A vida em abundância, queridos, ela começa aqui, na minha escolha, para que ela possa continuar na eternidade. A minha e a sua escolha nessa tarde, queridos, elas vão ser fundamentais para o nosso futuro, para a terra a qual nós decidirmos viver. Você sabe por quê, queridos? Eu estou instigando tanto isso. Porque se não chegar, se eu não tomar essa decisão, escolhe pois a vida, é muita insistência. Ah, irmão, você poderia ter lido o versículo aí e pronto, acabou. Verdade. Mas o interessante, querido,
que a gente insiste tanto, como o Senhor tem insistido com a minha vida e com a sua vida, para que nós possamos continuar. Você sabe por quê? Porque vai chegar um tempo, querido, e esse tempo é um tempo difícil, onde aqueles que tomarem maus escolhas, aqueles ao qual tomarem decisões que vão trazer decepções hoje, e firmarem essas decisões mal tomadas, vai chegar um tempo que vai ser tarde demais, queridos. Eu quero que você leia comigo, medita comigo, em Apocalipse 9:6. Glória a Deus. Coloca aqui para mim, meu irmão. Apocalipse, capítulo 9, no versículo 6. Glória a Deus. Chegará um tempo, queridos, em que não vai ter mais essa oportunidade de escolha. Por isso eu e você, nós devemos insistir com aqueles que não tomaram a escolha perfeita ainda, para que não cheguem nesse tempo. Apocalipse 9:6 diz: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Meu Deus do céu. Meu Deus, queridos. Esse versículo é forte demais. Você sabe qual será esse tempo, querido? Esse tempo em que vier a tortura, em que vier a morte eterna. As pessoas que tomarem a mal decisão, escolherem a morte, vai chegar um tempo que não vai ter mais a oportunidade de ter a escolha da vida. Mas essa pessoa, ela vai sofrer tanto, queridos, os versículos anteriores dizem isso. Ela vai sofrer tanto que ela vai querer morrer. Ela vai correr atrás da morte e a morte vai fugir dela. Isso é muito forte, querido. Você já pensou? A pessoa querer morrer e ela fugir da pessoa. Você sabe por quê? Porque acabou o tempo de escolha. Vai ser tortura. Vai ser consequências de uma escolha mal tomada. Jesus, queridos, o nosso Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus zeloso, que cuida de mim, de você, insiste para que possamos escolher a vida e a abundância. Ele é um Deus educado. Ele é um Deus que não te força a nada. Ele te exige, Ele fica te colocando, Ele fica te clamando para que você venha escolher a vida. Ele é um Deus que Ele bate na porta. Apocalipse 3:20 diz isso. Ele bate na porta, Ele não vai meter o pé na porta, querido. Ele não vai entrar pela janela da tua vida para te forçar nada. Ele vai apenas exigir de você uma escolha bem tomada. É abrir a porta para que Ele possa entrar e cear com você. É para que eu possa abrir a porta, para que Ele possa entrar e ceiar comigo. E que possamos estar em comunhão. E que possamos viver a vida e a vida em abundância. Todos os dias, queridos, o Senhor vai te dar essa oportunidade de escolha. Escolhe, pois, a vida. Amém? Escolhe, pois, a vida. Aceitar Jesus é todos os dias, querido. E Deus, Ele vai te dar a oportunidade de você aceitar Ele, de você reconhecer a vida e a vida em abundância. Há uns 2 anos atrás, querido, e eu creio muito nisso, que Deus, Ele vai até o fim insistir por mim e por você, querido. Mas vai ter um momento que Ele vai deixar 100% na tua mão.
que não vai ter outra oportunidade. E essa escolha, se não for bem tomada, pode te gerar uma consequência eterna. Há uns 2 anos atrás, eu tirei férias aqui. Nós fomos a Castanhal ver a família, os pais, eu e minha esposa. E a minha esposa foi para a casa da mãe dela, eu fiquei na casa dos meus pais. E pela manhã eu ia correr. Eu gosto de correr, ia correr. E aí eu acordei cedo e coloquei a roupa. Quando eu estava saindo, chegou um amigo. E aí ele falou que sabia, ele ouviu falar que estávamos lá e ele queria muito conversar comigo. E era um grande amigo nosso. Eu falei, amém, meu irmão, bora. Deixei a corrida para o lado, né? Entrei no carro e saí com ele. E quando nós chegamos na avenida principal ali, que é na Rua do Cristo Redentor, quando nós dobramos, a gente viu muita gente na frente do hospital. Muita gente no meio da rua, né? Bem na frente do hospital. E aí nós paramos e descemos rápido e fomos olhar aquele monte de gente. Era um jovem que ele veio de moto na avenida muito vedado, com a velocidade muito alta. E ninguém sabe o que foi, se ele perdeu a condução da moto. Eu sei que ele sofreu um acidente, querido. Ele bateu no meio daqueles postes de iluminação que fica no meio do canteiro. O poste quebrou no meio, com ele. Ele bateu com o meio do tórax dele no poste. Depois dele ter batido numa calçada, a moto saiu quebrando. Foi embora a moto se quebrando. E ele ficou num poste, o poste quebrou. E ele... Na hora que caiu, ele caiu em cima do poste ainda. E ele gritava de dor. Gritava de dor, queridos. E nós chegamos lá, todo mundo olhando. E na mesma hora, eu me ajoelhei e comecei a orar por ele lá. E ele querendo se levantar, mas muito cheio de sangue. E eu e esse irmão, amigo nosso, começamos a orar. Eu perguntei o nome dele, ele falou. E eu comecei a perguntar se ele queria aceitar Jesus, queridos. E chamaram a ambulância, os médicos ficavam olhando da frente, mas não poderiam fazer nada, porque tinha que ser recolhido com cuidado pelos bombeiros. Chamavam várias pessoas e nada de chegar, e nós orando, e eu perguntando se ele queria aceitar o Senhor, e ele gritava de dor, e eu falava para ele se acalmar, não deixava ele se levantar, eu era a única pessoa que estava tocando nele. As pessoas abriram, e eu insistindo e orando ao Senhor, eu clamava pela vida daquele jovem, queridos. E aí chegou um determinado momento que ele deu o último suspiro ali. Puf, apagou. Mas eu não desistia, e eu começava a orar, pedindo para o Senhor dar uma oportunidade para ele dizer sim. E eu orava e falava, e ele não dava mais gesto de nada, nem reação do corpo, nada. As pessoas, já morreu. E eu insistia e orava ao Senhor e clamava, Senhor, dá mais uma oportunidade dele aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. E eu comecei a falar o nome deles, queridos. Comecei a falar o nome dele, perguntando se ele aceitava o Senhor. Você aceita Jesus? Você aceita Jesus? Ele pode te salvar agora. Queridos, foi tremendo. Ele só teve uma reação, chega, arrepia todo aqui. Ele deu o último suspiro, ele falou, glória! E puf, caiu. A última palavra daquele homem, queridos, foi glória. E aí então ele caiu e apagou de vez. Todas as pessoas que estavam aquela fala, ficaram caladas, em silêncio. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Eu entendi que naquele dia, queridos, aquele jovem, ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Naquele dia ele foi salvo pelo Senhor Jesus. Você sabe por quê, querido? Porque Deus, ele nunca desiste de mim e de você. Ele não desiste, querido, Ele vai nos dar a oportunidade. Mas como eu vou saber se é a última ou não é? Eu preciso dar valor a essa oportunidade, queridos. Queridos, quando Jesus foi para aquela cruz,
haviam 2 sendo crucificados também com ele. Enquanto um tirava onda com a cara de Jesus, dizendo que se ele fosse o Messias, por que ele não se auto-salvasse? Mas o outro falava: Senhor, quando entrar no paraíso, lembra-te de mim. É nessa garantia, queridos, é nessa convicção da resposta de Jesus para aquele homem, de dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi nos acréscimos dos acréscimos, aquele homem foi salvo, querido. Ele era um meliante, ele era um ladrão, ele reconhecia, ele questionou o outro ainda, falando: ei, nós merecemos porque estamos aqui, mas ele não. E quando ele fala isso, Jesus fala: ei, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito top, querido. Aquele homem nos acréscimos, no suar do gongo, ele falou: Senhor, em outras palavras, eu te aceito como Senhor e Salvador. E Jesus deu a bênção da salvação sobre aquele homem. Por isso eu entendo, queridos, que aquele jovem, quando ele deu aquele glória, eu entendo que foi o Senhor salvando ele naquele dia. Ali valeu tudo para mim, porque eu fui até o fim, querido. Deus não me levou àquele lugar por acaso. Eu digo que foi Jesuscidência, estarmos passando naquela hora e ter acontecido aquilo. Jesus, ele nunca vai desistir de mim e de você, querido. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar, queridos. Eu quero que você feche seus olhos. Analisa, faz um pouco de uma reflexão, de uma análise da sua vida aí. As suas escolhas, queridos, elas têm sido de vida e bênção, ou elas têm sido de morte e maldição? Eu te digo, escolhe pois a vida. O Senhor tem vida hoje, nessa tarde. Ele tem vida para mim e para você, querido. Não deixa passar essa oportunidade. Reconhece no teu coração, querido, a tua escolha agora, nessa tarde. O passado, ele não vai repetir. O futuro, ele é incerto. Mas o presente você pode tomar agora. Você pode decidir agora. E levar uma decisão para qual terra irás habitar. Para qual terra irás viver a partir de hoje, queridos. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Medita nessa palavra, querido, nessa letra. Chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm,
me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia um pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolhe Deus, queridos. Escolha ser amigo de Deus nessa tarde, nessa noite. Deus, Ele está te dando a oportunidade, querido, de tomar a decisão, a escolha mais importante da sua vida nessa noite. Escolha Deus, escolhe, pois, a vida, para que tu e a tua geração vivas e tenha mais 1000 gerações abençoadas. Eu quero nessa noite, querido, eu quero te fazer um convite. Você que não escolheu ainda Deus, você não tomou essa escolha ainda, mas nessa tarde você quer ter essa decisão tomada, e você quer escolher Deus, você quer reconhecer que Ele é o Deus todo zeloso, todo poderoso da tua vida, que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, querido. Se você quer escolher Deus nessa tarde, nessa noite, eu quero te convidar a levantar as tuas mãos. Você que não tinha ainda Deus como o centro da sua vontade, mas se você quer reconhecer Deus, você quer escolher Deus nessa tarde, eu quero te convidar a levantar as mãos e nós vamos orar por você. Amém? Irmãos, eu nunca tomei essa decisão e eu quero decidir hoje escolher Deus. Você pode levantar as suas mãos, nós queremos orar por você, querido. Glória a Deus. Mas se você também já tomou essa decisão, querido, e você reconhece que você precisa renovar a sua decisão de escolha nessa noite, você quer se reconciliar com o Senhor e escolher a vida e a bênção, eu queria te convidar a levantar as mãos, e eu quero orar por você também. Há alguém em nosso meio que quer escolher Deus, quer se reconciliar, estava fora dos caminhos do Senhor? Não deixa essa decisão passar da tua vida, querido. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?